Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começou em uma vila numa região montanhosa ao nascer do sol. Alguém acordou perto do galinheiro e começou a esfregar seus olhos sonolentos. O nome do menino era Janeiro. Ele conversou com as galinhas e pegou sua vassoura. Jen estudou aqui, mas só alcançou o 3º grau de endurecimento em 2 anos. Isso não era normal. Era um resultado insuficiente para um período tão longo. Ian pensou em como se tornar mais forte em sua seita e continuou a realizar o trabalho sujo atribuído a ele na seita, onde tudo era decidido pela força. A lei da selva existia aqui desde tempos antigos, e a fundação da seita era a força e a crueldade. Alunos que ainda não tinham 14 anos faziam um estágio de 3 anos, e a seita pagava por tudo. Você só precisava treinar. Se um aluno passava pelo endurecimento do corpo, era enviado para um grupo com um mestre experiente. No caso de um discípulo não conseguir aperfeiçoar seu corpo, era forçado a deixar a seita ou se tornar um discípulo assistente, já que a escolha estava feita. Ferro decidiu continuar trabalhando para tentar melhorar suas habilidades e a força de seu corpo. Outros alunos viram Jen e começaram a falar com ele. Todos olhavam para Ian. Os alunos zombavam de Ferro porque ele era um assistente, mas não conseguia endurecer seu corpo e passar no teste de força. Os discípulos continuaram suas conversas sobre Yang e disseram que ele precisava sair da seita devido aos resultados insatisfatórios. Yang sentou-se no chão e começou a meditar, imaginando que não havia ninguém ao redor. Ele estava sozinho com sua habilidade mental. Yang continuou sua meditação. Os alunos olharam para ele e não entenderam o que estava acontecendo. Alguns alunos continuaram rindo dele. Jen ouvia apenas sua mente e os pássaros que estavam em uma árvore robusta próxima. Ele ouviu o som do grande sino. Quando o sino tocava 9 vezes e o sol nascia, significava que um novo dia havia começado. Ele tentou se concentrar e ignorar tudo o que estava acontecendo ao seu redor durante a meditação, que continuava. Cada vez mais alunos se aproximavam e olhavam para Jen como um louco que apenas estava sentado no chão e não fazia nada. Jen tinha um novo exame, e os alunos estavam discutindo quem iria lutar com ele em toda a seita. Havia tumulto e controvérsia sobre esse evento. Todos estavam gritando para que Jen escolhesse rapidamente um oponente para a luta. Ian sorriu e jogou sua vassoura, que ele usava para limpar e cuidar da área designada para ele. A vassoura girou no ar e apontou para um dos discípulos mais fortes da seita, que era muito forte e começou a rir. Ian estava no 3º estágio de endurecimento corporal, e Yu estava no 5º estágio de endurecimento corporal. Ele era quase 2 vezes mais forte do que Ferro, tanto em técnica quanto em habilidade. Eles se encararam e adotaram uma postura de luta, e a luta deles começou. Jen tomou a iniciativa e lançou o primeiro ataque. Nesse ponto, Yun lançou um contra-ataque, cotovelando Yan no ombro e depois socando Colin no estômago. O ataque de Yun continuou, e Yang foi forçado a recuar. Ele não sabia como enfrentar um guerreiro que era superior a ele em força. Yang conseguiu desviar do soco de Dan com sua técnica. Ambos ficaram olhando um para o outro, surpreso. Sem perder tempo, Yang continuou seu ataque e continuou a ter sucesso. Seus punhos colidiram um com o outro. O soco de Yan era mais forte, mas ele estava cansado e caiu no chão. Yang achou que a luta havia terminado, mas estava apenas começando. A multidão ficou louca com a velocidade da luta. Ferro se levantou depois de cair e começou a atacar novamente com um movimento chamado folha de perna. Yun contra-atacou mais uma vez, e Yang caiu novamente com um chute. Ele precisava de alguma forma enfrentar um oponente que era superior a ele em todos os aspectos da luta. Yang se levantou e continuou atacando uma e outra vez. A multidão ficou surpresa, mas não entendia até quando ele continuaria a se levantar. Yang estava exausto, mas continuou se levantando. Um hematoma apareceu sob o olho de Yun, o que significava que os esforços de Yang não tinham sido em vão. Ele iniciou seu ataque novamente. Desta vez, o ataque começou com uma corrida e socos diretos. Yang socou Yan no pescoço, e ele desabou de exaustão. Alguém estava sentado em uma árvore grande e escrevendo algo em seu diário. Ela descrevia como Yang lutava contra Yu e quem venceu. Era uma garota das forças especiais que estavam sob a jurisdição dos anciãos, e sua função era registrar as lutas entre os alunos. Ela fazia seu trabalho meticulosamente, documentando os testes e as lutas de cada aluno. Para Yang, já era a 147ª luta e a 147ª derrota. Isso era um número recorde de tentativas fracassadas. Ela estava surpresa pelo fato de Yang ainda ser um aluno assistente em vez de sair da seita, já que ele havia sido derrotado 147 vezes. Durante a luta, Yang perdeu a consciência. Ele acordou debaixo de uma árvore, mas não entendia como tinha chegado lá.
já que não caiu ali. Ele ficou surpreso por alguém tê-lo ajudado ao invés de deixá-lo no meio do campo de luta. O corpo de Yan estava todo machucado, e ele teve que usar uma técnica de autocura para curar seus ferimentos sangrentos. Ele não sabia de onde tinha vindo essa pomada. Custava 10 pontos, e ele não teria conseguido ganhar isso nem em um mês de trabalho. Yang disse que definitivamente iria recompensar a pessoa que o ajudou ao arrastá-lo para longe do campo de luta em sua hora de necessidade. Bondade para ele no futuro e ajudar ela de alguma forma. Jean foi para o seu quarto, tirou seu manto e roupas. Todo seu corpo estava coberto de contusões, hematomas e feridas. Ele desembocou o bálsamo, esfregou suas feridas e começou a usá-lo para curar as feridas. O unguento era muito útil, mas tinha que ser usado em pequenas quantidades e não lavado com água, pois era muito caro e não continha muito em uma garrafa. Yang deitou-se tentando dormir para descansar. Estava muito cansado e exausto depois de uma luta difícil. Yang estava dormindo e teve um sonho em que estava lutando com Yun, que era muito mais forte do que ele. No sonho, tudo parecia diferente, mas Yang continuou seus ataques e teve sucesso. Ele feriu Yun e o derrotou nos duelos em seu sonho. Não foi difícil para ele derrotar Yun e ele disse que em breve se tornaria o mais forte do mundo. De repente, seu sono foi interrompido e ele sentiu dor. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas acordou e ficou desapontado por ter falhado no exame de luta. Yang se levantou e limpou seu quarto. A pedra em que estava deitado ficou de uma cor um pouco mais escura. Ele não sabia como isso aconteceu. Ele a pegou e a pedra negra se transformou em um livro que brilhava com poder e magia roxa. Incapaz de suportar a força, ele deixou o livro cair no chão e a magia parou de funcionar. Quando ele pegou o livro novamente, ele se iluminou com energia. Ao examiná-lo, viu que era um livro em branco com folhas de material duro. Ele continuou a examiná-lo cuidadosamente, sem entender por que precisava de um livro vazio com letras pretas. Jean fechou o livro e pensou no que fazer com ele. Ele mordeu o dedo e começou a espremer o sangue sobre o livro, tentando recriar o ritual. Energia negra começou a circular pelo quarto com flashes de luz brilhante. Yang ficou muito surpreso quando um esqueleto apareceu na frente dele, acima deste livro escuro. Yang pensou que o esqueleto estava rindo dele. Yang se sentiu confuso e tocou o esqueleto com a mão, pegando o crânio. A energia do esqueleto começou a envolver o corpo de Yang e se espalhou ao redor dele. Ele não entendia o que estava acontecendo, sentia como se alguém tivesse se instalado dentro dele, como se seus ossos estivessem ficando mais fortes. Ele estava confuso e com muito medo ao mesmo tempo. Seus ossos pareciam estar começando a se curar, onde havia fraturas, rachaduras e contusões. Tudo estava cicatrizando muito mais rápido do que deveria sem o ritual. O esqueleto queria tomar conta da mente e do corpo de Yang, mas ele não permitiu. Depois do ritual, Yang sentou-se no chão e não entendeu que tipo de livro era aquele ou o que estava acontecendo, mas seu corpo não doía mais. Suas feridas estavam curadas e ele se sentia muito mais forte. Suas feridas pareciam evaporar no ar. Olhando ao redor do quarto, ele não viu o livro, simplesmente desapareceu para um lugar desconhecido. Ele encontrou o livro e conseguiu controlá-lo. Ele aparecia e desaparecia quando ele pensava sobre isso. O livro era feito de pedra espiritual, uma pedra criada apenas quando centenas de milhões de espíritos se reúnem com um enorme trabalho humano. Ele entendeu que precisava proteger esse livro, porque não havia mais livros assim e ele precisava ficar mais forte, pois estava muito fraco para protegê-lo. Ele estava prestes a começar seu treinamento. Ele queria aproveitar ao máximo a posse desse livro. Yang sentou-se na cama e continuou a ler o livro e absorver o conhecimento. Agora o livro não estava mais escuro. Ele viu o texto que estava escrito ali, que era o trabalho árduo de todos que trabalharam na criação do livro. Ele viu os registros sobre a técnica de fortalecimento do corpo. Era uma enciclopédia sobre como fortalecer o corpo. Yang olhou pela janela. Já era noite lá fora, e Yang apenas foi para a cama com o livro. Ao amanhecer, Jean acordou, saiu de sua cabana e apenas olhou para o céu, admirando o nascer do sol. Jean saiu e começou seu treinamento, que eram exercícios de controle da respiração, o que era muito importante no combate. Ele começou a concentrar sua força e combiná-la com movimentos, algo que ele nunca tinha feito antes. O treinamento estava sendo muito difícil para ele, porque ele nunca tinha praticado antes. As costas e a espinha de Yang estavam doendo muito. Apenas ontem ele foi fatalmente ferido e hoje começou a treinar novamente. Mostrou que ele realizou apenas os 3 primeiros exercícios do livro, que era apenas 1% da técnica escrita ali. Ele entendeu que não deveria desistir e continuar trabalhando duro. Ele suava muito e continuou seu treinamento árduo. Ao amanhecer,
Ele sentiu que aos poucos estava se tornando um com o esqueleto e suas mãos estavam ficando muito mais habilidosas. Era bastante incomum e estranho para ele. Meia hora depois, Yang estava muito cansado e não conseguia mais levantar os braços acima da cintura. Eles simplesmente pendiam como um dedo. A fadiga era muito forte, mas mesmo depois desse incrível ritual, o herói se tornou muito mais forte e autoconfiante. Mesmo depois de um treinamento tão curto com uma técnica especial, o sol já estava alto, mas o dia já tinha começado e um novo dia o esperava. As aventuras esperavam por ele. Yang sentiu algo estranho e incompreensível em seu corpo. Ele sentiu como se tivesse entrado no quarto nível de fortalecimento de seu corpo. Yang estava muito feliz por causa do aumento em seu nível de profissionalismo, mas então, por alguma razão, começou a vomitar. Isso aconteceu quando um aluno passa para um novo nível, mas ele vomitou muito. Ele nunca tinha vomitado com tal volume antes. Foi muito difícil para ele. A espiã que o ajudou o viu novamente quando estava de plantão e fez anotações de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Os outros estudantes começaram a perguntar a Yan se ele estava bem, porque ele tinha estado varrendo a calçada no mesmo lugar o tempo todo. Eles achavam que algo estava errado com ele. Iron estava pensando em como deveria melhorar seu horário de treinamento para treinar mais quando, de repente, alguém bateu em suas costas e ele caiu no chão. Era um dos estudantes. Ele caiu no pavimento. O estudante ficou surpreso porque ele era muito forte. O estudante virou-se e foi fazer suas coisas. Ian perguntou para onde ele estava indo com tanta pressa, e ele respondeu que precisava ir para o salão, pois hoje é o 8º dia do mês e todos deveriam estar lá. Iron havia acumulado 6 pontos valiosos e os perdeu todos porque perdeu 6 exames de treinamento. Ian estava chateado com isso. Iron foi para o salão, onde viu um dos professores cochilando sozinho em sua mesa de trabalho. O nome do ancião era Men. Jan se aproximou dele e o perturbou. O ancião acordou e estava pronto para ouvir o aluno. O ancião perguntou por que Yang não tinha ido até ele de manhã. Já disse que tinha muito o que fazer, respondeu a Yan. O ancião riu e disse que é claro que não disse que tinha muito o que fazer e deu a ele 10 moedas de prata e registrou que as deu a ele. Eles continuaram a falar sobre a prata que era paga aos alunos do clã todos os meses. O ancião ofereceu a Jan um creme para tratar as feridas, mas Jan recusou porque um estranho havia lhe dado um pote cheio do unguento que ele precisava. Eles continuaram seu diálogo sobre o condicionamento do corpo e como treinar para aumentar regularmente seu condicionamento e vencer as lutas de treinamento. Ian não conseguiu vencer uma única luta de treinamento desde que entrou no clã. Ele perdeu todas as suas lutas de treinamento, que foram mais de 100. O ancião tentou dar suas recomendações sobre como abordar o treinamento e o estudo para se mostrar melhor nas lutas e conseguir a vitória que era tão necessária. Jan se ofendeu com as piadas do ancião. Eu já quis sair do clã. Não é bom para Yan, e ele pode morrer, então é melhor ele ir para casa para garantir sua segurança. O ancião gostava de chá de ervas, mas não estava satisfeito com o diálogo com Janeiro. Ryan sempre se sentia desconfortável quando estava fora caminhando, mas hoje não foi o caso. Um grupo de meninos olhou para ele e começou a encará-lo. Iron apenas continuou andando. Pareceu-lhe que já tinha visto um rosto semelhante em algum lugar. Yang entrou na loja e pediu um saco de arroz. Ele comprou um saco para um mês. A vendedora perguntou se ele precisava de algo mais, pois não era suficiente para um mês. Yang não respondeu que tinha o suficiente. Ele também disse que caça nas montanhas próximas para conseguir carne. O dono da loja ofereceu a Jan um pouco de arroz velho que estava no depósito e estava simplesmente desaparecendo, de graça. Jan foi tratado como um homem pobre que não tinha dinheiro suficiente para se alimentar, e ele não gostou desse comportamento dos donos da loja. O dono da loja disse a ele para não se desanimar e contar com ele para poder ajudar em uma situação difícil. Os rapazes que estavam perto da loja bateram em um dos vendedores, que caiu no chão e agarrou as costelas. O dono da loja ficou chocado com isso. Eles entraram e começaram a gritar que o dono havia vendido arroz envenenado para o irmão deles, que estava muito doente. O dono começou a dizer que isso era impossível e que ele não havia vendido arroz estragado para ninguém. Ele disse que era algum tipo de mal-entendido e que isso não poderia acontecer. Jan apenas ficou ali e observou a situação com o outro vendedor. Eu disse a vocês para se acalmarem, disse Yang, que começou a discutir com os meninos sobre uma doença que talvez nem existisse. Após analisar tudo, Yang disse ao dono que os concorrentes haviam incitado os meninos contra ele porque queriam eliminar sua loja de arroz. O dono da loja começou a irritar muito alguém. Iron inventou um plano astuto. Ele dobrou sua força,
balançou e tentou acertar o menino que parecia estar envenenado pelo arroz. O cara que estava envenenado soltou um grito com o golpe de Ian como reação. Todos ao redor ficaram surpresos, mas não entenderam o que estava acontecendo. A multidão inteira começou a gritar que os meninos estavam trapaceando. A multidão também começou a ficar furiosa com os meninos. Admiravam a inteligência de Ian porque ele trouxe os ladrões e o dono da loja à justiça. Você não terá que compensá-los. Um dos garotos chamou a Ian de estranho e disse a ele para não se envolver nos próprios negócios. Ele também acrescentou que eles perderam hoje e não conseguirão enganar o dono da loja de arroz. Já mandou parar. Ele simplesmente não queria deixar os ladrões irem embora, pois queriam causar danos ao dono da loja de arroz. A multidão no mercado concordou com Jen. Eles não queriam permitir que os ladrões se envolvessem em chantagem novamente e exigissem resgates dos donos de outras lojas e subornos. Ian não entendia que boas ações deveriam ser seguidas até o fim, e ele perguntou ao amigo se ele ajudaria a prender esses ladrões e ensiná-los a não fazer mais coisas tolas. Ian estava bastante confiante, pois estava treinando no Pavilhão Celestial há 3 anos e estava muito mais forte nos últimos dias depois de uma conversa com um amigo. Ele percebeu que não era necessário perder tempo, mas agir, neutralizar e prender os ladrões chantagistas. Os ladrões estavam furiosos na multidão, e Yang e seu irmão estavam se preparando para um confronto. As pessoas no mercado também apoiaram o linchamento dos ladrões, que se comportavam horrivelmente. Mas o irmão de Yang estava com os ladrões. Ele não queria que fossem injustiçados. Ele pensou em como ajudar os ladrões a escapar e não serem presos. O irmão piscou para os ladrões, dizendo-lhes que os ajudaria a escapar, se possível. O dono da loja de arroz e outros comerciantes também se comprometeram a ajudar os meninos. Eles correram com vassouras e pás para ajudar a ensinar os ladrões uma lição. Começaram a bater nos criminosos, e seu cúmplice não sabia o que fazer para salvá-los. No entanto, ele não conseguiu salvar os ladrões, que foram gravemente espancados e jaziam no meio do mercado, tentando recuperar suas forças para sair dali. Yang disse que eles deveriam ser punidos, e todas as pessoas no mercado disseram que eles envergonhariam toda a região, especialmente sua aldeia. O cúmplice, fingindo ser irmão deles, disse que talvez já tivessem sofrido o suficiente e precisassem ser deixados em paz. Jen disse que os ladrões deveriam pagar um preço para entenderem que tais atos não seriam tolerados e que seriam punidos de acordo com a lei. Começou um conflito entre Jan e seu irmão. Discutiram sobre o que fazer com os criminosos. Ian queria tirar a vida deles, mas seu irmão insistia que eles deveriam ser libertados. O dono da loja também insistiu que eles não deveriam ser perseguidos, mas soltos. O conflito continuou entre o irmão e Jen. Eles não conseguiam encontrar um ponto de vista comum. Ian pensava que seu irmão era muito fraco. Os ladrões começaram a dizer a verdade e confessaram que seu irmão os convidou para essa aventura e planejou roubar o dono da loja de arroz e extorquir muito dinheiro dele. A verdade veio à tona. Os ladrões começaram a gritar que haviam se tornado vítimas e que não tinham culpa de nada, mas o irmão era o culpado por tudo. Era uma imagem bastante desagradável para ambos. Cada um deles queria compensar sua falta de envolvimento um com o outro. Jen agora entendia por que seu irmão tinha tal opinião. Ele estava chocado e muito surpreso com o que as pessoas estavam dispostas a fazer por dinheiro. Eles começaram uma conversa educativa com eles e disseram que não era possível fazer isso, e que não deveriam voltar. O dono da loja disse que seria muito vergonhoso e desagradável para seus filhos se soubessem que eram seus pais. Todos ficaram surpresos que as pessoas do Pavilhão Celestial fossem capazes de causar tanto dano aos seus cidadãos, a quem deveriam proteger. O irmão do pavilhão começou a ameaçar Jen que, na próxima prova de combate, começaria a espancá-lo e contar tudo. Quando os ladrões já tinham fugido, o dono da loja de arroz agradeceu muito a Jen por sua ajuda e por não desistir de ensinar aos ladrões e assassinos. Ele disse que Yang não precisava se preocupar e deu-lhe um saco de arroz como presente e desejou-lhe uma jornada feliz e segura. A Yang chegou apressadamente em casa e ficou feliz por não ter que se preocupar com comida pelo próximo mês. Ele tinha um saco cheio de arroz fresco que conseguiu de graça. Ele esperava alguma armadilha dos ladrões, mas não havia nenhuma. No entanto, ele pensou que, nas proximidades de sua casa, eles estariam esperando para se vingar. Ian estava pronto para responder a eles, caso isso acontecesse. Jen continuou a treinar com cuidado e persistência. Ele pensou em como melhor dividir seu horário, já que o treinamento só levava 1 hora. Ele pensou em como dormir mais e aumentar o tempo de treinamento para se recuperar. Após o treinamento, Jan tomou um banho, que realmente relaxou os músculos após o trabalho árduo voltado para o desenvolvimento de técnica e velocidade. Ele estava envolvido em fortalecer seu corpo em estágio, como o treinamento básico do corpo e endurecimento do corpo. O terceiro estágio, que ele leu em um livro,
Envolvia o uso de uma chaleira para transformar ervas medicinais em algo especial. Ele treinou regularmente todas as manhãs e começou a sentir a energia fluindo pelo seu corpo. Ele sentiu um grande resultado após apenas alguns dias de prática. Ayan estava muito feliz porque conseguiu folgar por 3 dias e eles tinham que trabalhar, enquanto ele podia ir para as montanhas em busca de plantas com uma alma tranquila. A localização das montanhas era bastante conveniente. Ele se aproximou da cordilheira coletando rebanhos era bastante problemático, mas ele se acostumou com isso. Ele estava ocupado colocando várias ervas úteis em uma bolsa. Ele coletou algumas e partiu para procurar novas ervas. Depois de avançar alguns metros, ele viu grama morta. Ele gritou bingo e começou a colocá-la mais para trás. Já estava bastante tarde, então Jen decidiu fazer uma pausa e fazer um lanche com uma bola de arroz. Ayan subiu em uma árvore, tirou uma soneca ao amanhecer e treinou suas práticas novamente. Ele treinou repetidamente e depois partiu em busca de ervas benéficas. Ele tinha poucos suprimentos, mas queria comer muito. Ele esperava caçar pelo menos um coelho, mas não teve sucesso. Enquanto caminhava mais pela floresta, encontrou um fogo que alguém havia acendido. Ayan gritou: "Quem está aqui?" Estranhos apontaram flechas para ele. Ayan ficou surpreso, mas depois eles baixaram as armas porque viram que Ayan não era uma fera, mas uma pessoa comum. Ayan se desculpou por pegá-los de surpresa e eles ofereceram a ele para se aproximar do fogo e se aquecer. Eles começaram a conversar sobre si mesmos. As pessoas que Ayan encontrou ali vinham para as montanhas para caçar presas. Ele gostou da companhia. Jen também se apresentou e disse que estava estudando em uma seita e ia às montanhas para coletar ervas para melhorar suas habilidades. O menino que estava caçando com o pai também queria ir para a mesma escola no futuro. Jen disse a ele que o mais importante era trabalhar duro e que tudo daria certo. Pão foi oferecido e ele aceitou com prazer e agradeceu pela provisão. Nas montanhas, comida vale seu peso em ouro, ele disse. Ayan passou a noite com eles e ao amanhecer deixou algumas ervas medicinais e seguiu seu caminho. Ele treinou regularmente todas as manhãs e começou a sentir a energia fluindo pelo seu corpo. Ele sentiu um resultado enorme após apenas alguns dias de prática. Ayan conseguiu caçar um coelho e estava com medo de encontrar feras perigosas quando algo começou a zumbir. Ele ficou alerta e viu um buraco enorme e ao lado dele estava um arco. O buraco estava todo coberto de teias e esqueletos envoltos em teias estavam no chão. Também havia pessoas que ele havia acabado de conhecer, e elas ainda estavam respirando. Ele tentou desembaraçá-las e salvá-las da morte. Ele disse que resolveria tudo e ajudaria o caçador mais velho a sair, mas foi procurar o filho dele. A aranha envolveu a criança em uma teia e a picou com seus ferrões. Com a ajuda de sua técnica, Ayan conseguiu libertá-la da teia. Ele caiu no chão e a aranha gritou e avançou nele, mas um duelo começou entre eles. Ayan não queria deixar os caçadores sozinhos. Ayan tinha pouco tempo, mas pensou cuidadosamente sobre como proceder. As aranhas começaram a atirar teias, mas Ayan rapidamente desviou delas. A aranha selou a saída do buraco. Ayan decidiu atacar a aranha e lutou contra os ataques da aranha com uma perna cortada. Ayan acertou a aranha no braço, mas não estava preocupado. Apesar da dor, ele concentrou toda a sua força em derrotar a aranha gigante. Ayan começou a socar a aranha com toda a sua força, usando suas habilidades e as habilidades que adquiriu durante seu treinamento. A aranha era muito tenaz e continuava a resistir aos socos pesados de Ayan, que continuavam a atingi-la. A luta prolongada pela sobrevivência continuou, mas a aranha estava quase desistindo. Ayan desferiu o golpe final e matou a aranha. Ayan removeu a pata da aranha da ferida de sua mão e começou a desembaraçar a criança do caçador. O caçador já havia se desembaraçado, mas quando se aproximou deles, viu que Ayan estava segurando a criança inconsciente nos braços. Ayan colocou a criança no chão e disse que voltaria em breve. Ele pegou suas ervas medicinais e começou a mastigá-las, pois queria fazer um curativo. Ayan transferiu mais ervas medicinais para a ferida causada pela aranha, fazendo um curativo que aliviou um pouco a dor e ajudaria a criança a se recuperar. Ela voltou a si e estava respirando. Era difícil cuidar dela, pois as ervas só proporcionavam alívio da dor, mas algo mais precisava ser feito para salvá-la. As feridas de Ayan mal doíam. Ele se sentia ótimo, apesar de ter uma grande ferida na mão. Ele estava cheio de energia. Ele disse que voltaria em breve e saiu novamente. Enquanto Ayan lutava contra a aranha, ele viu que havia um verdadeiro catálogo de ervas úteis que poderiam ser colhidas. Ele ficou muito grato aos caçadores que caíram na armadilha,
pois foi graças a eles que ele encontrou essas ervas. A Yan se aproximou e viu um cogumelo vermelho que nunca tinha visto antes. A Yan desejou boa saúde aos caçadores e disse que os levaria para fora da floresta. Eles chegaram ao hospital para receber cuidados de emergência para a criança. O médico disse que a criança foi salva graças aos esforços de Yan e seu pai. Um caçador ficou muito grato. O médico disse para não se preocuparem, a criança ficaria bem. Os discípulos que Yan ensinou foram procurá-lo e o viram perto de uma grande multidão. Um dos alunos perguntou o que estava acontecendo lá e por que havia tanto barulho. Outro aluno respondeu que hoje era o dia em que Yan poderia desafiar qualquer aluno para ajudá-lo a subir de posição para o quarto dormitório. Sui, que havia sido ensinado por Yan, estava planejando desafiá-lo. Muito mal. Todos os alunos não se calaram e continuaram dizendo que Yan ainda poderia derrotar um deles para aumentar sua classificação para o quarto lugar e aumentar sua força corporal e avançar para o próximo nível. Todos se reuniram, mas ele ainda não havia chegado, o que foi bastante estranho para todos, pois ele sempre chegava cedo. Eles pensaram que talvez ele estivesse em sua cabana. Sui foi até a cabana. Ele queria encontrar Yan e confrontá-lo por tê-lo ensinado no mercado. Ele gritou por Yan para não se esconder e sair, mas ninguém respondeu do interior da cabana de Yan. Havia um silêncio completo. Sui ficou muito irritado e quis abrir a porta da cabana. Ele abriu a porta com o pé, mas estava vazia. Todos pensaram que Yang havia fugido. Sui já estava pronto para iniciar uma busca por Yan e o espancá-lo publicamente. Esse era seu principal objetivo depois da humilhação. Todos começaram a desencorajá-lo e disseram que isso já era demais, que não era necessário fazer tais coisas. Sui acendeu uma tocha e começou a queimar a casa de Yang, que era uma das casas mais pobres de toda a academia. Foi então que Yan mesmo estava retornando de sua jornada e impediu isso. Uma discussão verbal começou entre eles e em breve seu duelo se transformaria de palavras em socos. Eles continuaram discutindo, com Sui querendo desafiar Yang e Yang estando completamente preparado, pois estava treinando duro. Agora, Iron estava muito autoconfiante porque havia derrotado a aranha gigante e estava cheio de coragem na caverna. Sui assumiu uma postura de combate e estava pronto para lutar com Yang pela autoridade e reconhecimento na academia entre os alunos. Yang disse para esperar e foi para sua toca, mostrando assim que era muito superior a Sui em suas maneiras. Depois de colocar sua mochila, Yang saiu novamente e começou uma briga com Sui. Eles continuaram discutindo sobre quem era o melhor guerreiro, quem era mais capaz e habilidoso em artes marciais, tanto em contato quanto sem contato. Sui tinha conexões, já que não hesitou em querer queimar a casa inteira de Yang, que era inocente. Sui começou a se vangloriar de ter um alto status na seita e de ter muitos mestres que gostavam muito dele e o ajudavam em tudo. Sui estava muito zangado e achava que não teria problemas em derrotar Yan em seu duelo. Não estava preocupado com isso. Yan continuou a conversar com ele, mesmo que Sui fosse muito astuto e só entendesse a linguagem da força, que Yang teve que demonstrar para que Sui se afastasse e parasse de humilhá-lo. Sui queria que Yang se desculpasse com ele e ameaçou espancá-lo se isso não acontecesse agora, na frente de todos os alunos. Eu e Sid vamos começar a treinar em vez de decidir quem tem a culpa. Coragem e força preenchiam, e ele estava absolutamente pronto para qualquer desafio. Todos começaram a rir de Yan porque ele estava no topo de sua classe, mesmo após toda a confusão. Terceiro nível de temperamento queria desafiar Sui, que já estava em um nível muito mais alto. Outro aluno forte surgiu da multidão, já que Yang não pôde desafiar Sui. Então ele foi oferecido um duelo com outro aluno que não estava muito acima dele em termos de desenvolvimento das artes marciais. Yang disse que, de fato, 5 dias atrás, ele estava em um nível diferente de habilidade, mas agora ele estava muito mais forte e pronto para duelar muito mais. O aluno com quem o combate aconteceria começou a ameaçar Gen e disse a ele para não reclamar se fosse severamente punido na frente de todos, sem piedade. O aluno permitiu que Gen iniciasse o ataque, já que ele estava em um posto mais fraco, e essa era a tradição nos combates entre estudantes. O aluno gritou: "Pare de falar, vamos atacar, vamos testar sua força." O nome desse aluno era Za. Yang disse a ele para se preparar, pois agora ia doer, e ele ia se arrepender de desafiá-lo neste duelo que não terminaria bem para ele. Yang atingiu Xiao em cheio no peito com um soco bem colocado, e ele estava em extrema dor. Os olhos de Zhao começaram a piscar de dor. Yang primeiro desferiu uma série de socos e depois selou a vitória com um chute no peito. Ele transbordava força e poder. Todos ficaram muito surpresos quando Gen venceu seu combate pela primeira vez. A boca de todos ficou aberta. Os alunos ficaram em pé, mas não puderam dizer nada.
e o espião que estava registrando todas as informações também ficou surpreso. O espião viu que Yan tinha vencido e ela caiu. A árvore com entusiasmo e se matou. Foi bastante doloroso para ela cair da árvore apenas alguns dias atrás. Ele perdeu para um oponente mais fraco e agora derrotou um estudante muito mais forte sem nenhum ferimento a si mesmo e o fez muito rapidamente. O controle e a integridade do golpe de Yan são muito bem construídos, mas ele trabalhou o suficiente nisso e já podia concentrar todo o seu poder em um golpe preciso. O irmão Sui começou a se preocupar quando Yang exigiu um duelo com ele após tal triunfo. Ele tinha medo de enfrentar a habilidade de Yan, que ninguém havia visto antes. Sui disse que Yang mostrou boa habilidade e demonstrou suas forças, mostrando a todos que é capaz de vencer em lutas de treinamento. Sui e os estudantes levaram o guerreiro derrotado para o hospital. Eles disseram que Yang havia demonstrado seu poder, então o deixaram sozinho por hoje. Yang ficou bastante surpreso. Ele esperava um desafio ainda maior. Iron estava muito chateado por treinar com os estudantes. Ele perdeu sua prática matinal de treinamento. O espião e o ancião queriam se aproximar e perguntar em que estágio ele estava no desenvolvimento de sua habilidade. Quando ela se aproximou de sua casa, viu sua cabeça no rio, ela ficou muito surpresa. Ela chamou Iron de sem vergonha porque ele estava se lavando em pleno rio à luz do dia e isso poderia atrair atenção. A maneira como isso a virou a deixou preocupada com o quão rapidamente o personagem do Iron estava mudando e como ele estava se tornando mais corajoso e aumentando seu potencial. Vários dias se passaram desde que Jean realizou seu trabalho pela última vez. Ele pegou a vassoura e continuou a desempenhar suas funções de servir e varrer as calçadas. Ele pegou uma bolsa de ervas que tinha coletado em uma caminhada nas montanhas. Ele pretendia guardar parte para si mesmo e vender parte para o ancião na sala onde os alunos iam treinar. Na sala, o ancião continuava a tomar chá e não tinha ideia de que Yang havia passado por uma grande transformação. Ele veio até ele em roupas rasgadas. O ancião perguntou o que aconteceu com Gen e por que ele estava tão machucado, rasgado e cansado. Yang disse que houve uma pequena dificuldade nas montanhas, mas essa dificuldade não existe mais. Ele também disse que colheu uma boa safra de ervas medicinais durante essa caminhada. O ancião ofereceu trocar um ponto de mérito por 2 lâminas de grama. Iron continuou a mostrar outras amostras da erva que ele conseguiu encontrar na caminhada. O ancião ficou surpreso com o talento de Yan para encontrar ervas e identificar quais eram medicinais. Ele ficou satisfeito ao ver Jean começar a mostrar suas conquistas e a se realizar em certas áreas. Jean começou a dizer que havia encontrado algo incrível nas montanhas. O ancião ficou surpreso e não sabia o que poderia ser, então ele ouviu atentamente Yan e estava disposto a examinar e determinar exatamente o que era e se seria útil para o guerreiro. Yang alcançou a bolsa e tirou um cogumelo vermelho. O ancião o pegou em suas mãos e começou a examiná-lo para ver se era útil ou prejudicial. Jean perguntou que tipo de cogumelo era aquele e o que deveria ser feito com ele. Por sua vez, o ancião perguntou onde ele o encontrou. Yang começou a contar sua história de como encontrou o cogumelo em uma caverna onde encontrou uma aranha que guardava o cogumelo. Ele também conseguiu matar a aranha e pegar todas as ervas medicinais que estavam lá. O ancião ficou muito surpreso com a resistência e coragem de Jean e alertou que não era necessário fazer isso. Yang disse que não pensou em ir tão fundo nas montanhas, mas a situação o forçou a fazê-lo para salvar outras pessoas de serem atacadas por uma aranha. O ancião disse que era um cogumelo de sangue e era muito raro. Encontrá-lo era um grande feito e mérito. E havia muito poucos cogumelos como esse, e ele não tinha preço. Ele ficou muito feliz porque o cogumelo tinha valor e era difícil de encontrar, fácil de vender se dinheiro fosse necessário. Iron perguntou quantos pontos ele poderia obter por aquele cogumelo. O ancião disse que daria até 20 pontos por um cogumelo, enquanto Yang havia recebido apenas 4 pontos durante um mês inteiro de trabalho como assistente. Yang ficou triste e disse que não era o suficiente. O ancião disse que não havia motivo para esperar mais e que esse era o preço dele. Yang se perguntou se deveria vender aquele cogumelo ou procurar outras opções para realizá-lo, pois 20 pontos por um feito daqueles não parecia um preço muito alto para ele. Ele estava calculando os pontos em sua mente. Ele havia recebido 36 pontos pelas ervas que vendeu para o ancião, e agora tinha um total de 48 pontos em sua conta. Yang disse ao ancião que queria comprar 10 pedaços de erva do homem morto, que era a quantidade que ele encontrou durante a viagem. Pelo menos o ancião perguntou se ele estava certo. Por que custaria 10 pontos? Yang ficou muito zangado com o ancião, pois ele era um comum trapaceiro e só queria lucrar com os alunos que conseguiam as ervas medicinais da maneira difícil. Simplesmente resultava. O ancião colocou as mãos atrás da cabeça e aproveitou sua posição, pois ninguém se opunha a ele.
já que era um ancião e ditava as regras que os alunos treinando nesta academia tinham que seguir. O ancião disse a Yan para não ir tão rápido, mas ele saiu irritado da sala dos anciões. Na saída, um espião secreto estava esperando por ele, que estava constantemente espionando como os combates entre os alunos estavam indo. O espião queria iniciar uma conversa com Gen, mas seus caminhos se cruzaram e eles não conseguiram se comunicar. O espião foi até o ancião, tirou sua máscara e perguntou se algo aconteceu, porque Yang estava se afastando do ancião um pouco chateado e deprimido. O ancião disse que nada aconteceu e que tudo estava bem. Yang continuou a ferver ervas medicinais e sagradas para melhorar sua aptidão, resistência e harmonia de seu corpo e mente. O cheiro era um pouco estranho, mas ele não sentiu nada fora do comum. Ele decidiu colocar o bule em sua cama e sentiu seu corpo ficar dormente por um segundo, a mistura de ervas medicinais entorpecendo todo o seu corpo. Yan não caiu de joelhos, soltou a chaleira, não tinha forças suficientes, não entendia o que estava acontecendo. Ele não conseguia se mover de jeito nenhum. Como se descobrisse que ambas as ervas que ele havia preparado tinham um efeito levemente venenoso, podiam causar paralisia temporária do corpo. A chaleira em que Yang havia preparado as ervas aumentou a eficácia dessas ervas. Ele entendeu isso perfeitamente, mas não levou isso em consideração. Ele não deveria dormir, pois isso poderia levar a ferimentos graves que ele não queria sofrer logo no início de sua jornada. Yan precisava se levantar rapidamente para evitar perder suas habilidades e continuar seu progresso. Ele se levantou, mas ainda estava difícil. Ele pensou que ia desmaiar, mas conseguiu evitar isso ao se superar. O bule de chá estava muito forte, o que aumentou consideravelmente o efeito das ervas medicinais. Bayan foi para a cama e tentou dormir. Sui estava deitado na cama e não podia acreditar que Yang tinha se tornado tão forte e poderoso. E vários outros estudantes não conseguiam dormir e conversavam entre si sobre Gen, em particular. Sui voltou para casa com outro estudante. Eles estavam planejando algo, mas ainda não estava claro que, de alguma forma, eles queriam se vingar de Gen. Sentaram-se na cama e começaram a pensar em como poderiam se vingar dele, e ainda tinham algumas ideias desde o primeiro combate de Gen, que já havia acontecido 4 dias atrás. Sui começou a gritar com o outro estudante porque ele queria dormir e não queria ajudar. Sui disse que não podia mais adiar e precisava encontrar uma maneira de responder a Yang. Outro estudante se aproximou e disse que tinha uma ideia e compartilhou com Sui, que achou uma boa ideia. Iron continuou trabalhando em seu emprego. Ele teve um bom dia ontem e queria terminar o trabalho e continuar treinando. De repente, outro estudante se aproximou dele e começou a falar sobre o combate, como ele conseguiu derrotar um oponente mais forte do que ele antes do previsto. O estudante começou a dizer que Zen estava intimidando e que ele não sabia o que fazer, pois Gen era muito mais forte e ele não queria provocá-lo. Ele também estava muito grato a Yang por tê-lo derrotado, e o estudante estava aliviado por Zan ter sido derrotado. O mesmo estudante disse que queria aprender com Iron para se tornar forte e ter a capacidade de derrotar oponentes mais fortes e musculosos. Iron disse que não podia ajudar porque ele não era um profissional e não havia realmente dominado nada. O estudante insistiu muito, mas Iron se recusou. O estudante ficou chateado e não entendia por que Iron não queria ajudar a aumentar seu nível de endurecimento corporal. Yan disse que absolutamente não queria fazer isso porque não estava de acordo com seus princípios e também não queria divulgar seu trabalho que ele leu no livro negro secreto que encontrou por acaso. O estudante continuou a persuadir Yan a fazer um exame de combate com ele para aumentar o endurecimento do corpo do estudante. Iron ficou bastante irritado com ele. Havia uma luta recente, e ele queria se recuperar um pouco. O estudante insinuou que Yang o desafiaria e lutaria com ele hoje. Eles continuaram a falar sobre combates e exames, e o estudante disse que compartilharia seus pontos com Iron se ele cedesse um pouco. O estudante queria fazer algo, mas Iron ainda não suspeitava. Ele era muito gentil com todos e não achava que alguém tivesse mais intenções. O estudante correu para algum lugar, e Iron pensou que ganharia facilmente alguns pontos e isso seria o fim disso. No entanto, Yang suspeitava de algo e decidiu seguir o estudante que o desafiou para uma luta e ofereceu ajuda para vencê-lo. Sui queria fazer algo para ensinar algo a Yang, que estava se comportando como um verdadeiro guerreiro e não reagia à intimidação dos estudantes mais velhos. Eles continuaram a discutir planos para espalhar a palavra sobre a reputação arruinada de Gen pelas costas dele. O estudante que desafiou Gen para a luta correu de volta para ele, vindo da loja do especulador antigo, que exigia muitos pontos em troca de apenas 20 ervas com efeito medicinal. Ele as trouxe em uma sacola e entregou a sacola nas mãos de Gen, dizendo que ele poderia contá-las. Gen aceitou a sacola em suas mãos,
e Iron concordou em ajudá-lo, dizendo que poderiam começar o combate a qualquer momento que fosse conveniente. Eles assumiram uma posição de combate, e o combate deles, que deveria levar o nível do outro estudante, começou. O estudante lançou seu ataque primeiro, e suas técnicas colidiram. O estudante foi arremessado vários metros após o impacto. O punho que atingiu Jin no braço doeu muito, e ele pensou que não havia sido ele quem o atingira, mas alguma espécie de pedra. A dor era tão forte que ele tentou lançar outro ataque, mas ele foi bloqueado. Ian estava em um nível completamente diferente e tinha quase nenhuma experiência com as técnicas dos estudantes mais jovens. Ele não percebeu que era alguma espécie de armadilha, mas não queria ceder e mostrar que era fraco. Ele apenas riu, bloqueou os socos dos estudantes mais jovens e acertou um gancho bem cronometrado no queixo do estudante. Enquanto o estudante estava caído no chão, Ian continuou seu contra-ataque e acertou outro soco direto no queixo. O estudante desistiu, mas entendeu que não seria capaz de derrotar Jin e que não ia desistir. Ian queria ajudar o estudante mais jovem a se levantar do chão. Aconteceu que o nome do estudante era Yunshin, e ele estava no 7º estágio de endurecimento corporal. Iron progrediu a uma velocidade vertiginosa e desenvolveu sua força, velocidade, poder e coragem. Sui não entendia como Yang tinha conseguido derrotar um estudante que estava no 7º estágio e tinha treinado na academia por um bom tempo, até recentemente, estando no 3º estágio. Yang ouviu a conversa de outro estudante, então se aproximou e tocou em seu ombro e ofereceu um combate quando Sui tivesse a chance. A Yang superou todos, era muito mais inteligente e planejava tudo antecipadamente. Yang continuou meditando perto de sua cabana, que estava perto da floresta. Sua energia o dominou e ele ficou muito mais forte do que antes. As meditações tiveram um efeito tremendo, que foi descrito no livro que ele estava lendo. Jean alcançou o 7º estágio de endurecimento de seu corpo. Ele entendeu que em breve seria capaz de começar a aprender técnicas de luta reais, não apenas as infantis. A Ian estava muito feliz com isso. Ele então poderia ler o livro. As páginas que ele abriu começaram a brilhar dourado. A técnica era bastante incomum. A técnica consistia no fato de que você precisa treinar seus melhores lados. O ferro não estava se movendo na direção certa. Ele entendeu que agora, durante a batalha, ele poderia concentrar sua energia adequadamente e aumentar os efeitos de seus ataques no inimigo. O ferro estava muito focado em seu objetivo. Ele praticava e meditava todos os dias. A energia começou a circular nele ainda mais forte e rápido. O progresso era muito visível. Meditar sob o sol era bastante difícil, mas ele não entendia que essa era a melhor fonte de energia possível para absorver, concentrar e acumular em seu corpo. O ferro começou a fazer mais caminhadas e se interessar mais pela área em que vivia. Ele viu uma caverna enorme que era bastante profunda. Ele pensou que poderia ser uma prisão de dragões e que estava cheia de energia que poderia ser absorvida e acumulada para desenvolver seu corpo de batalha. Ele entendeu que a intensidade de energia neste lugar estava simplesmente fora dos gráficos. Jean começou a meditar mais aqui. Ele ficou feliz por começar a entender os lugares de concentração de energia. Um ancião se aproximou dele por trás. Ele cumprimentou o ancião e disse que estava muito feliz em vê-lo ali. O ancião olhou para ele e olhou para a caverna, que era muito profunda e sem fundo. Jean perguntou como poderia entrar em contato com o ancião. Ele disse que pode ser chamado de Ancião 11. Ele começou a perguntar o que Ian faz e o que ele faz aqui, como ele pratica suas artes marciais. Ian não entendia que o ancião suspeitava de algo. Um diálogo continuou a surgir entre eles, e eles falaram sobre artes marciais e métodos de como elas podem ser usadas efetivamente para confrontar o inimigo. Yang perguntou por que havia uma concentração tão alta de energia e por que essa caverna era tão incomum. O ancião disse que há tesouros especiais nas fissuras que liberam uma energia enorme. O ancião começou a contar a lenda de como esta caverna foi criada e disse que foi criada ao bater no chão com uma espada. O ferro ficou chocado com isso. Ele disse que um dos fundadores do pavilhão nessas terras enfrentou um demônio poderoso em uma batalha feroz. O demônio foi forçado a correr e cortar o chão para evitar que alguém o alcançasse. E assim começou a perseguição. O fundador do clã começou a caçar o demônio. Ele teve que gastar muita energia para alcançá-lo e derrotá-lo. Foi neste lugar que o fundador criou o pavilhão celestial, onde os alunos estudam. O ancião disse que a escuridão reina neste lugar e nem a luz do sol consegue alcançar o fundo desta caverna. Jean ficou muito confuso e surpreso com essa história que era muito incomum. Eles continuaram a se comunicar,
mas o ancião não ofereceu interromper sua conversa e fazer outras coisas que lhe foram atribuídas, já que havia tesouros aqui. Yang começou a praticar mais perto desta caverna. Ele sentou aqui por vários dias e continuou suas práticas em meditações e treinamento, aumentando seu poder de luta e força. Yang sentou como um verdadeiro guerreiro, não reagindo a nada. Sua energia estava concentrada a uma velocidade tremenda. Ele entendeu que estava no caminho certo e definitivamente alcançaria seu objetivo de controlar a energia e usá-la em um duelo. Finalmente, ele conseguiu concentrar a primeira gota de energia úmida. Foi muito estranho e incomum. O ferro estava muito feliz, mas não sabia como reagir a isso. Ele queria dançar de alegria. Ele acreditava que era necessário ficar sob o sol escaldante por vários dias para entender o funcionamento da energia e concentrar sua força nela. O ferro foi para casa às pressas. Ele sempre trancava a porta antes de sair, mas quando chegou em casa, a porta estava aberta. Parece que alguém tinha entrado na casa e queria fazer algo com Gen ou sua propriedade. Quando ele abriu a porta, o espião estava deitado lá, cochilando e descansando, olhando ligeiramente para a porta. Yan a viu e pensou no que fazer a seguir e o que ela estava fazendo em sua casa. Yan se dirigiu ao seu quarto e pensou que era um dos alunos que poderia ter se perdido ou se metido em alguma encrenca no telhado do prédio. A luz que refletia da lua brilhava através e dava um efeito muito bom. O espião começou a acordar e ficou surpresa ao ver Iron ali. Ela se levantou e não sabia o que fazer a seguir. Ambos caíram em um estupor e começaram a se olhar. Gen perguntou como ele poderia se dirigir a ela. Ele não entendia como ela tinha ido parar em sua casa e o que ela estava fazendo ali. O espião respondeu que seu nome era. Aqui ela parou, mas depois continuou que seu nome era Leia. Gen perguntou se ele poderia ajudá-la. Ela disse que um dos caçadores da cordilheira tinha esperado por ele o dia todo, mas Gen não tinha aparecido. O caçador queria agradecer pela sua gentileza e ajuda. Leia entregou a bolsa que o caçador havia trazido para Ryan. Ela foi encarregada de entregá-la a ele, mas nunca esperou por Gen e cochilou em sua tenda. Gen se desculpou por não estar em casa tanto tempo e agradeceu muito por sua gentileza e sinceridade. Leia estava bastante tímida e disse que ela havia completado sua missão e poderia agora ir, e ele continuou a olhar para ela, abrindo o pacote. Yang viu um novo uniforme lá. Ele ficou muito surpreso. Era um trabalho manual de qualidade. Ele pensou que os caçadores foram muito bons com ele por dar um presente tão valioso após uma meditação exaustiva por vários dias ao sol. Yang continuou a cochilar em sua toca, mas de repente alguém começou a bater em sua porta e o acordou. Quando ele abriu a porta, Yan viu um pedaço de papel no chão e ainda não entendia o que estava acontecendo ao seu redor. Eles deixaram para ele uma carta com um desafio e o convidaram para vir lutar no plantio da Floresta dos Ventos Negros para uma conversa. Ele entendeu que era uma armadilha e pensou em como usar melhor seus poderes para enfrentar essas pessoas hostis. A lista foi deixada por um capanga de Sui. Eles queriam pegar Iron. Todos esperaram juntos para que Iron viesse lutar com eles. Esperavam derrotá-lo junto. Enquanto esperavam por Iron, pessoas do domínio tempestuoso se aproximaram deles. Eram mestres fortes. Quando Sui os viu, ficou muito surpreso. Os rapazes não sabiam o que fazer e pensaram talvez devessem fugir deles. Os guerreiros do domínio não gostavam de Sui e queriam se vingar dele. Estavam todos prontos para a batalha e cheios de confiança para começar e terminar com ela. Chegaram perto e começaram a zombar e provocar, dizendo como ele ousava ficar em seu caminho e obstruir o caminho deles. Conforme Sui continuava a ser provocado, ele se sentia inseguro e percebia que não podia reagir, pois os alunos do domínio eram muito mais fortes do que eles, superavam em número, em força e poder. Um dos irmãos do domínio tinha uma irmã muito bonita que gostava muito de Sui, mas ele não podia fazer nada a respeito porque os irmãos do domínio tinham uma opinião muito ruim dele e de seu futuro. Ela gostava dele, mas o mestre pediu a ela para não fazer ou dizer nada a ele, só então ele ajudaria a tirar Jan e seus amigos de encrenca. Ele não queria que ela se aproximasse de Yang porque a via como tendo um potencial tremendo e isso poderia ter um efeito ruim em seu progresso e no trabalho árduo que foi dedicado a ser uma espiã em seu treinamento. Um dos alunos do domínio continuava dizendo que Sui se arrependeria. Ele não podia dar folga para sua irmã. Após uma curta espera, eles entraram em uma postura de luta e um duelo começou entre eles. O irmão do domínio disse que Shu estava procurando a morte e a encontraria. Suas técnicas começaram a se opor umas às outras. Por um segundo, foram afastados um do outro pela força de sua energia. Eles só se chocaram uma vez,
mas Sui sabia que algo estava errado. O irmão do domínio acabou sendo muito mais forte do que Sui, e Yang estava caminhando pelo caminho da floresta e viu alguém sendo espancado. Sui estava deitado no chão e continuou a lutar. Sui recebeu muitos ferimentos deste duelo. Yang assistiu enquanto Sui continuava a enfrentar o estudante do domínio. Este último pegou uma pedra e queria matar Sui com ela. Outros estudantes ficaram surpresos com o comportamento do estudante que estava lutando, pois ele estava muito sedento por sangue. Parecia que o fim estava prestes a chegar para Sui e ninguém poderia salvá-lo. Sui mesmo não acreditava que sobreviveria. Yan arrancou a pedra das mãos do guerreiro mais forte e simplesmente a pegou em sua mão. Ele não poderia permitir que tal calamidade acontecesse a um estudante de sua academia diante de seus olhos. Todos os estudantes do domínio se lançaram contra ele e estavam prontos para enfrentá-lo, a fim de finalmente derrotá-los todos juntos. Lancei uma pedra na cabeça do irmão mais velho do domínio com toda a minha força, e os outros também começaram a lutar com toda a sua força, usando toda a sua força, energia, coragem e inteligência. Ele sentiu muita dor, e eu usei toda a minha força para lutar de igual para igual. Todos os espectadores ficaram chocados com isso. Sui não entendia por que Yang decidiu ajudá-lo a salvar sua vida e derrotar o restante dos guerreiros que o atacaram. O irmão da academia do domínio ficou muito surpreso com a força que Yang estava demonstrando. Ele disse que Yang se lançou e sacou sua espada, querendo lutar com ela. Sui avisou Yang que ele havia alcançado o posto de Kai, e um dos capangas da academia do domínio atingiu Yan na mão com uma espada. Ele sentiu muita dor e foi muito desagradável sentir uma dor tão intensa, mas era uma armadilha. Apesar da espada em sua mão, Yan continuou a lutar. Preparando uma resposta para a agressão, Yan desferiu um soco lateral com toda a sua força, e seu oponente ficou surpreso e não soube o que fazer. Seu adversário estava deitado no chão. Yan estava muito irritado por eles terem atacado seus amigos que estudavam com ele na academia. Ele se aproximou da namorada de seu oponente e a agarrou pelo pescoço. Ela começou a questioná-lo e a flertar com ele sobre vários assuntos. Yan continuou segurando-a pelo pescoço e não a soltou, pois achava que ela estava de alguma forma ligada ao guerreiro que ele acabará de derrotar em uma batalha desigual. A garota realmente gostou de Yang, mas ele não mostrou simpatia por ela e não quis entrar em contato. Ele queria dar uma lição a ela e a segurou pelo peito para que ela entendesse que a comunicação com bandidos não seria fácil para ela. Yang riu dela e simplesmente foi para seus amigos para ajudá-los e deixá-los ir para a academia, pois havia trabalho, negócios e treinamento esperando por ele lá. A garota ficou muito ofendida porque ele não prestou atenção à sua beleza e a ignorou. Ela correu até ele e sussurrou em seu ouvido que realmente gostava dele e que ele era interessante. Ele não sabia como se comportar. Yang recuou a mão e perguntou a Sui se ele poderia ir até a academia sozinho ou se precisava de atendimento médico adicional. Eles voltaram para o pavilhão celestial. Seus amigos o carregaram pelo braço, e eu segui atrás com o braço torcido que havia sido ferido por uma espada. Era um lindo dia de verão. Os pássaros cantavam, e estava agradavelmente quente e confortável para o verão. Yang não percebeu que não podia estar gravemente ferido e precisava de tratamento rápido para não piorar sua situação, porque o tratamento era bastante caro. Ele começou a praticar técnicas novamente para curar suas feridas mais rapidamente e a um custo mais baixo. Aqui, Yang ficou chocado. Ele elevou seu nível de fortalecimento do corpo novamente. Hoje, a luta o beneficiou e o ajudou a obter um posto mais alto. A velocidade de absorção de energia de Yang aumentou consideravelmente. Vários dias se passaram, e Sui não apareceu em público. Ele provavelmente estava se recuperando de seus ferimentos, enquanto Yang estava no trabalho. Sui se aproximou dele. Eles começaram a conversar. Sui pediu algo a Yang e deu a ele uma bolsa cheia de algo. Yang perguntou o que havia ali. Havia 2 garrafas de álcool na bolsa. Sui ofereceu uma bebida de comemoração. Yang concordou e começou a beber, mesmo que a academia não permitisse beber em público. Sui convidou Yang para se afastar e conversar com ele, dizendo que a limpeza podia esperar. Eles continuaram sua conversa. Yang disse que salvou Sui porque ele o chamou de irmão uma vez antes. Sui propôs esquecer os conflitos que existiam entre eles antes e continuar sendo amigos e se desenvolver juntos. Eles começaram a falar sobre a garota que Jan treinava. Depois de uma luta com um bandido que ele também derrotou e salvou, Sui perguntou se Yang gostava daquela garota e se ela era boa. Yang ficou em pé e sorriu, sem saber o que dizer. Yang decidiu não continuar a conversa nessa direção e ofereceu mudar de assunto para se distrair um pouco. Os amigos de Sui ajudaram Yang e consertaram sua casa para evitar que a umidade entrasse. Enquanto isso, Yang e Sui sentaram-se à beira do rio e disseram que Yang deveria tomar cuidado agora, porque havia derrotado adversários fortes,
e eles queriam saber. Sua conversa continuou. Eles conversaram sobre vários tópicos abertos, e a cada conversa, sua amizade crescia mais e mais forte. Sui ainda queria agradecer a Yan e tirou uma garrafa do bolso que continha pílulas que ajudariam na cicatrização de ferimentos e acelerariam a recuperação de lesões. Sui acrescentou que não gostava de ficar em dívida, e Iga assumiu a dívida. Sui ofereceu-se para dar um passeio e mostrar onde havia coisas interessantes. Jean concordou, e eles partiram, continuando sua conversa amigável. Eles foram a um mercado secreto onde podiam comprar produtos a preços acessíveis, como tecidos e frutas, por muito pouco dinheiro. Yang perguntou se havia aprendizes ou mestres que haviam alcançado o 11º grau de fortalecimento do corpo atualmente no pavilhão. Isso o interessava muito, já que ele próprio estava em um nível alto. Sua conversa foi bastante interessante, e eles continuaram seu caminho sem interromper sua conversa amigável. Eles conversaram sobre o fundador da academia e se inspiraram em suas ações e habilidades, motivados por seu exemplo de força e coragem. Também falaram sobre o atual diretor da academia e disseram que ele ainda não tinha alcançado o mais alto nível de maestria. Já fazia quase 10 anos desde que um mestre não conseguia elevar seu nível ao grau mais alto. Sua conversa estava apenas ganhando impulso. Eles pararam por um segundo para descansar um pouco, mas a excitação da conversa só expandiu o tópico do diálogo. Sui disse que havia um certo evento que impossibilitou o mestre de superar seu nível de habilidade. Sui começou a contar sua história. Ele disse que o mestre adotou 2 filhos, pois não tinha esposa. Eles eram bons guerreiros, mas o mestre os criou bem. O mestre sempre elogiava o irmão mais velho, mas não tratava muito bem o mais jovem, e por causa disso, o irmão mais novo sentia escuridão em seu coração. Era uma técnica proibida que assustava qualquer mestre, mas ela era ilegal. Todos ficaram chocados com a conversa que ouviram. Agora eles entendiam o que havia acontecido. Depois que o irmão mais novo aprendeu esse remédio, seu caráter mudou drasticamente e sua força aumentou muito. Agora que ele tinha atingido um nível tão significativo, ele esperava receber grandes elogios do mestre. No entanto, uma terrível batalha ocorreu no pavilhão e nem todos sobreviveram. Os meninos perguntaram a Sui sobre o que aconteceu em seguida, mas ele levou seu tempo para responder. Sui disse que, depois daquela noite, o irmão mais novo se tornou recluso e apenas algumas pessoas o viram. Ele disse que mais tarde o mestre encontrou o filho mais novo, o capturou e o aprisionou na prisão do dragão. Yang começou a lembrar que quando estava treinando perto do dragão, um certo mestre apareceu lá e provavelmente queria falar com alguém e visitar alguém. Por causa de todas essas desgraças, o mestre nunca conseguiu levar sua transformação ao mais alto nível. Sui disse que todos ao redor ficaram surpresos e não esperavam uma reviravolta tão grande nos acontecimentos, o que foi expresso por Sui. A surpresa dos meninos não tinha limites. Finalmente, eles chegaram ao mercado, que era bastante comum e pouco povoado. Poucas pessoas sabiam sobre ele. Por causa disso, os preços aqui eram bastante baixos e moderados, o que era perfeito para os estudantes. Sui disse que eles estavam no lugar e ele claramente gostou do lugar. Eles realmente gostaram do lugar. Sui mostrou a Yan ao redor da área e disse a ele que era seguro e que não havia com o que se preocupar. Ele disse que muitas pessoas da academia estavam ali. Ele disse que sua irmã mais velha trabalhava ali. Yang perguntou se sua irmã era forte e em que nível de temperamento e habilidade ela estava. Sui disse que sua irmã estava no 3º nível de temperamento. Yang perguntou por que, se sua irmã era tão talentosa, ele não conseguia alcançar o próximo nível de temperamento. Sui começou a dizer que ele estava constantemente com má sorte nos testes. Jean perguntou qual era o nome de sua irmã. Ele disse que o nome dela era Soyan. Eles se aproximaram da residência do pavilhão celestial e estavam prestes a entrar. Os estudantes Sui foram para a residência e bateram na porta. Sui disse que era ele quem iria abrir. A enfermeira disse para ele entrar, e Sui começou a abrir a porta. A Yan entrou e imediatamente se sentiu desconfortável. Ele sentiu que o ar estava pesado ao seu redor e sentiu alguma técnica desconhecida e estranha. Quando Yang viu a irmã Sion, ele realmente gostou dela e disse uau. Quando a sopa chegou, sua irmã Suyan o atingiu por algum motivo que não estava claro. Ela o escondeu porque Sui não praticava muito. Ela disse que ninguém deveria batê-lo. Sui disse que treinaria mais e a irmã perguntou a Yan se ele era o que bateu em Shen. Yang disse que sim. E Xian disse que tinha um bom conselho para ele. Ela começou a dizer para Yang se afastar de Sui, senão suas habilidades desacelerariam a velocidade de treinamento deles e parariam em algum grau. Ela disse que os meninos estavam livres e ela treinaria um deles. Um dos rapazes foi procurar
procurar os pellets de recuperação de saúde que eles estavam falando há alguns dias. Sui disse que sua irmã era mais gentil do que parecia à primeira vista. Depois de conversar mais um pouco, Sui e Yang se separaram e disseram que se viriam em breve. Yang continuou a andar pelo mercado e ver o que as pessoas estavam vendendo e fazendo ali. Ele viu não apenas produtos comuns, mas também produtos para alquimia, preparações medicinais e assim por diante. Ele teve que prestar atenção especial a várias pílulas e ervas que continham energia. Ele pensou que haveria o suficiente delas ali. Os preços para tais produtos eram bastante altos, e ele se perguntou se deveria comprar essas ervas e drogas porque eram bastante caras. Enquanto ele estava pensando, alguém de repente se aproximou dele por trás e gritou: "Oh! Que pessoas!" Era a garota que ele viu depois da luta. Ele perguntou o que ela precisava. Ela disse que nada, apenas queria chegar perto e conversar. Ele não virou o rosto, mas simplesmente se afastou dela, ignorando-a. Ele perguntou por que ela o estava perseguindo. Ele disse que se ela continuasse o seguindo, não esperasse boas ações dele. Ele disse que não estava interessado nela. Ele se aproximou de um dos balcões e começou a olhar o produto que o interessava. Ele perguntou quanto custava uma pedra em particular. As pedras Yan eram bastante caras, mas valiosas, e Yan não tinha dinheiro suficiente para ela. Quase todos ao redor eram do clã Carmesim, portanto, eram bastante ricos. O comerciante disse e ficou bastante surpreso. A garota disse que essa loja pertencia à sua família e perguntou se ele queria a pedra, mas ela gostaria que ele fizesse algo por ela. Ela continuou a dizer que poderia arranjar uma pedra para Yang. Ele disse que não queria conseguir a pedra dessa maneira, e a garota pediu ao vendedor que desse um desconto. Ele tirou as pílulas que Sui tinha dado a ele e as ofereceu em troca da pedra Yang. O vendedor pegou as pílulas e começou a contá-las para não cometer nenhum erro. O vendedor concordou e deu a Jean uma certa quantidade de grãos incomuns. Yang não sabia como lidar com eles, mas confiava no vendedor e acreditava que tudo daria certo para ele. A garota continuou seguindo Yang e queria algo dele. Yang pensou em assustá-la na floresta para que ela desistisse dele. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.